Olá, estamos aqui mais um Papo com o Jardim e hoje nós temos uma presença feminina, doutora Renata Branco Arnandes. A doutora Renata é uma pessoa extremamente qualificada, hoje dirige o Instituto de Zootecnia da Secretaria da Agricultura, que é um dos institutos referência em termos de pesquisa, em termos de auxiliar na produtividade daquilo que é fundamental para São Paulo, fundamental para o Brasil, que é especificamente a produção de proteína animal. Renata, uma alegria muito grande tê-la aqui conosco. Muito obrigado por vir aqui, conversar um pouco, contar das suas experiências aqui, certamente ser referência para muitas mulheres, homens que nos assistem aqui, porque você é uma pessoa muito querida. Eu que agradeço, secretário, um prazer imenso estar aqui, prazer imenso a gente bater esse papo tão interessante que eu tenho certeza que vai ser, prazer imenso falar para esse povo aí que acompanha o senhor. Obrigada pelo convite. Eu estava vindo e estava conversando com uma pessoa, falei assim, então nós vamos levar a doutora Renata, do Instituto de Zootecnia. A pessoa falou assim, mas o que é zootecnia? Tem a ver com zoológico? Conta um pouquinho, Renata, o que é esse ramo fantástico da zootecnia, porque alguns sabem, mas só para que todo mundo exatamente saiba daquilo que é a importância deste assunto. Todo mundo pergunta isso, né? Tem a ver com zoológico? O que se faz? O que é a zootecnia? O zoo é animal, né? E tecnia é a arte de produção animal. Então, a zootecnia, ela trabalha com todas as ferramentas existentes para melhoria da produtividade animal. E a gente trabalha com animais de interesse zootécnico. O que é isso? São aqueles animais que produzem proteína, que produzem alimentos para o ser humano. Então, são esses animais que a zootecnia estuda. E aí ela faz uso de várias ferramentas. Ela faz uso desde sanidade, então como a gente usar todos os aspectos da sanidade para melhorar a produção. Ela faz uso de nutrição, então qual a melhor ração, qual o melhor aditivo, qual é o melhor pasto, então a gente estuda isso. Ela faz uso do melhoramento genético. O que é o melhoramento genético? É a gente enxergar o que aquele animal tem de excelência e conseguir, através de cálculos, de modelos matemáticos e da avaliação do animal, passar aquilo para a descendência dele. Então a zootecnia ela tem um campo muito amplo. Ela trabalha também em comercialização, em feiras, em eventos. Trabalha com segurança alimentar. A zootecnia é uma dos direcionamentos da zootecnia, trabalhar com segurança alimentar, com qualidade de produto. E essa pessoa, a Renata, a doutora Renata Branco Arnandes, que tem a responsabilidade de dirigir o setor de zootecnia de São Paulo e é uma referência para todo o Brasil. E ela disse, acho que todos nós passamos então a ter uma boa percepção disso. Cuida da saúde, da alimentação dos animais, para que os animais tenham cada vez mais produtividade, produzam proteína. Nós estamos falando da pecuária, ou seja, da bovinocultura. Nós estamos falando da criação de suínos e caprinos. Nós estamos falando da criação de carneiros, ovelhas. Portanto, tudo isso é tratado ali sob a batuta da doutora Renata nesse pesquisa. Mas é uma pessoa maravilhosa, Renata. Renata, você é nascida em Botucatu, né? Eu sou botucatuense, nasci em Botucatu, me formei em Botucatu, na Unesp, fiz zootecnia na Unesp, formei no ano de 96. E sempre muito curiosa, muito ávida por informações, falei, eu não vou parar só na graduação. E aí, depois de Botucatu, fui para o interior de Minas, na Que região que você foi em Minas? Zona da Mata, na pequena cidade de Viçosa, onde fiz mestrado e doutorado na área Mas que tem uma universidade fabulosa, a Federal de Viçosa é muito especial, né, Renata? Fabulosa. É uma universidade excepcional. Aprendi muito ali. A minha parte científica, o que eu tenho de cientista, eu devo à Universidade de Viçosa.
Lá em Viçosa, você morou lá até que tempo mais ou menos, Renata? Eu fui para Viçosa no comecinho de 99 e voltei em 2005. Eu fiquei 6 anos em Viçosa. Voltei em 2005, eu defendi na sexta-feira, eu comecei a trabalhar no IZ na segunda. Então Eu defendi significa que você prestou ali o doutorado em Viçosa. Exatamente. Tá certo? Eu fiz então se tornou doutora. E depois entrei no IZ, significa que ela havia prestado um concurso, só para traduzir para todo mundo acompanhar bem. Ela prestou um concurso público e se tornou uma pesquisadora do Instituto de Zootecnia. Pela sua competência, um concurso feito, e entrou, então, em 2005, no nosso Instituto de Zootecnia. Do ponto de vista pessoal, conta um pouquinho também, porque a gente vê uma pessoa tão capacitada, com uma formação científica, mas tem o cotidiano da mulher também, né, Renata? Muito desafiador, né? Muito desafiador. Você tem o Guilherme? Tenho o Guilherme. Que é um menino muito bacana, eu conheço o Guilherme, filho da Renata. Ele está com quantos anos, o Guilherme? Ele tem 10 anos. 10 anos. 10 anos, é. E você está morando em Jaboticabal? Moro em Jaboticabal. Sou casada há 12 anos com o Edson. O Guilherme tem 10 anos e faz 8 anos que nós moramos em Jaboticabal. Como eu sou pesquisadora do Instituto de Zootecnia aqui da unidade de Sertãozinho, a gente teve que escolher uma cidade próxima a Sertãozinho, porque na época o Edson tinha um trabalho fora também, então a gente escolheu Jaboticabal. Então hoje eu moro, já sou jabuticabalense também. Adotada, eu fui lá em Jaboticabal, todo mundo conhece a Renata, o prefeito Ori, que é um grande amigo, é um fã da Renata. Renata, e o componente mulher? Muitas vezes o setor, particularmente o setor pecuário, os outros são tão relevantes, mas o setor pecuário parece uma coisa muito ligada à questão masculina. Como é que você se sente? Há algum constrangimento sendo mulher no setor? Você se vira bem? Secretária, eu nunca tive constrangimento. Um dia eu estive num agrotalento de mulheres e aí nós estávamos conversando a respeito disso, a respeito da mulher na pecuária, a mulher na zootecnia, a mulher trabalhando nessa área. Eu nunca tive problemas. Eu fui criada de uma forma que eu e o meu irmão, a gente sempre foi criado muito igual. Então, eu com os homens que a gente lida no dia a dia, o trabalho do dia a dia, para mim é igual. Mas a gente sabe que tem. A gente sabe sim que tem muitos problemas, que tem muitas pessoas que enfrentam grandes desafios, né? O que a gente vê por aí a mulher ela tem que provar algo a mais. Ela é capaz, mas ela tem que provar que ela é mais capaz. Eu nunca tive esse problema. Eu não sei se é pela minha forma de agir, pelo meu perfeccionismo, às vezes, mas graças a Deus, eu nunca tive. E a gente consegue levar bem. São de atitudes assim que a gente vê todos esses problemas sendo enfrentados. Aí a Renata é um exemplo vivo de uma mulher que sabe o que quer, decidida, capaz de liderar. A doutora Renata Branco Hernandes, que dirige o Instituto de Zootecnia da Secretaria da Agricultura aqui de São Paulo, é a nossa convidada hoje no Papo com o Jardim. Contou um pouco da sua história do ponto de vista de formação e voltamos daqui a pouco com ela para falarmos daqueles que são os desafios da pecuária, da criação de ovinos, caprinos, da produção de proteína tão importante economicamente, tão importante do ponto de vista da segurança alimentar para o Brasil. Até logo. Estamos hoje aqui no Papo com o Jardim, recebendo a doutora Renata Branco Hernandes. Ela dirige o Instituto de Zootecnia, é uma doutora na área exatamente de criação de animais. E aquilo que é esse desafio, Renata, inquieta a todos aí, né? Eu estive com você quando você com a equipe ali organizaram um seminário que se realizou em Ribeirão Preto, um seminário que veio gente de outros países do mundo. Eu estive lá com um canadense, veio gente dos Estados Unidos, veio gente da Europa, discutindo a questão do melhoramento animal. Como é que foi o seminário? Que resultados que teve? Que pontos que você destacaria
desse simpósio que reuniu algumas das melhores cabeças do mundo em termos de melhoramento animal. Foi excelente. O seminário que nós tivemos é um seminário da Sociedade Brasileira de Melhoramento Animal, e esse seminário ele é bianual, e esse ano o Instituto de Zootecnia que coordenou. Foi recorde de público, recorde de trabalhos enviados, porque esse seminário tem o papel de difundir tecnologias, de difundir o que está sendo executado dentro da academia, e nós tivemos quase que 200 trabalhos enviados. Esses trabalhos foram apresentados, foram discutidos, e tivemos muitas pessoas de fora, muitas pessoas convidados, palestrantes, que vieram apresentar para a gente o que está sendo feito no mundo de melhoramento genético animal e conhecer o que a gente faz. Foi uma troca de experiências assim, ímpar, foi excelente. Melhoramento animal, o nome fala por si, é melhorar o animal, tá certo? Melhorar o animal significa, no caso, vamos falar da pecuária, para focar um pouco isso. É melhorar o animal para que ele signifique termos uma carne de melhor qualidade, tá certo? Num tempo mais precoce, ou seja, mais rapidamente. Que aspectos que podem levar a essa melhoria que foram mais destacados ali, Renata? A ferramenta é a seleção de animais que tenham destaque. Então, por exemplo, a gente avalia peso, eficiência, emissão de metano, precocidade. E isso a gente avalia numa coisa que a gente chama fenótipo. Fenótipo é o que aquele animal apresenta naquelas condições que eles estão de ambiente. Só que esse componente fenótipo, ele nada mais é que o genótipo do animal, que é o gene que o animal carrega, mais um componente ambiental. Identificar esse genótipo é muito difícil. Então, a gente consegue identificar o fenótipo. A gente tem esse ambiente. Tirando os dois, a gente fica com o genótipo. E é isso que a gente discutiu nessa semana, que é a genômica. Então, aquela sopinha de letrinhas que existe dentro de um código genético que a gente fala, como que a gente vai identificar aqueles genes que são melhoradores, ou que seja para maciez de carne, que seja para eficiência, que seja para diminuição das emissões de metano. Foi isso que a gente discutiu nessa semana. Quem é estudioso do assunto está vibrando, porque isso é a nova fronteira, isso é apontar para o futuro, e para aqueles que não têm tantos detalhes, é uma coisa muito interessante. Eu tenho certeza que todo mundo está regalando os olhos ouvindo aqui a doutora Renata. Afinal de contas, vamos pensar juntos aí. Por exemplo, a figura mais tradicional que nós temos da pecuária de leite, e agora não estamos falando tanto de carne, é a vaquinha holandesa, né? Por quê? Porque a vaca holandesa é um sinônimo de produtividade. Leite em quantidade e com qualidade. Só que a vaquinha holandesa, que se desenvolveu depois de muitos anos, muitas gerações, ela se dá muito bem na holandesa, tá certo? Em clima frio. Como é que você imagina uma raça como essa sendo adaptada no Brasil? São questões como essa que cientistas como a doutora Renata, que pesquisadores do nosso IZ, de outros institutos de pesquisa, ajudam a dialogar. Ou seja, começam a ver esses animais, que muitas vezes são oriundos de outros cantos do planeta, que vêm aqui no Brasil e precisam se adaptar. Do mesmo jeito que toda a raça zebu, que dá o Nelore, o gira, esses são aqueles de pecuária de corte, aqueles brancos, a gente vê aquelas fotografias espetaculares de alto rendimento, tudo mais tal, vieram também do outro canto, vieram basicamente da Índia, que é o grande local que produz essa raça, que veio aqui para o Brasil e que aconteceu aí um desenvolvimento fantástico. Renata, como é que faz um instituto público como o IZ, tá certo? Para acompanhar isso e contribuir para essa evolução? Tem uma coisa que eu vou, muitas vezes em leilões, as pessoas falam assim, olha, esse animal é linhagem IZ. Explica para os nossos telespectadores o que isso significa.
o Instituto de Zootecnia, que é conhecido como IZ, né, ele tem como mote o melhoramento animal. Então, nós temos um programa de melhoramento animal que tem mais de 40 anos. Então, lá atrás, pesquisadores enxergaram que precisaria identificar os melhores animais, selecionar aqueles melhores animais e esses animais serem pais da futura geração e assim por diante, para que tivesse melhoria da qualidade de carne, melhoria do tamanho do animal, aumento do peso dos cortes, aumento do peso do contrafilé, do filé mignon, da picanha, do churrasco, e isso num menor espaço de tempo. Então, ele tem uma velocidade de crescimento maior. Então, basicamente, a gente trabalha com o Nelore. O Nelore 80% do rebanho nacional é Nelore ou anelorado. E o Instituto de Zootecnia tem essa linhagem IZ e é o maior fornecedor de genética Nelore do país. Porque começou lá atrás com esses pesquisadores visionários, com ferramentas simples, que a ferramenta simples é balança, é peso e obedecendo critérios. E isso foi o que aconteceu e a gente conseguiu ser o maior fornecedor de genética Nelore do país. O IZ, Instituto de Zootecnia de São Paulo, é o maior fornecedor de genética, ou seja, ele exatamente induz a esse crescimento, seleciona os melhores animais. Nós estamos entendendo como isso funciona com a presença aqui da doutora Renata Branco Arnandes aqui, que é uma grande, não só pesquisadora agora, mas dirigente desse instituto de pesquisa. E o resultado, nós todos estamos percebendo. O Brasil se transformou, minha gente, no maior exportador de proteína animal do mundo. Nós somos o primeiro exportador em carne bovina, nós somos o terceiro em exportação de frangos e nós somos o quarto em termos de exportação de suínos. Isso faz com que o Brasil tenha já hoje um importante papel, mas tenha ainda um papel mais relevante para fazer no futuro. Só que isso significa também desafios. Um deles nós estamos esbarrando aí no cotidiano. Veio primeiro a carne fraca. Depois nós tivemos um problema recente quando os Estados Unidos embargaram a compra de carne fresca do Brasil. A doutora Renata vai nos ajudar no próximo bloco a entender isso e a pensar de que forma nós podemos conduzir. Mas vamos pedir ainda mais para ela. A pecuária no Brasil, que avançou tanto, ainda tem uma ocupação muito pequena. É uma cabeça praticamente por hectares. E nós podemos ampliar muito isso. Isso tudo vai conformando a pecuária do futuro, que é a nossa reflexão no próximo bloco, daqui a pouquinho, com a doutora Renata. Retomando o nosso papo com o Jardim, que hoje tem uma convidada muito especial. Doutora Renata Branco Arnandes, pesquisadora, cientista e hoje quem dirige o nosso Instituto de Zootecnia da Secretaria da Agricultura de São Paulo, que é um grande contribuidor para todo o desenvolvimento de pesquisa que está nos levando a essa situação. O Brasil ser o maior exportador de proteína animal do mundo. Isso significa avançar na pecuária, na ovinocultura, na suinocultura, numa série de ramos que são exatamente onde se criam os animais e esses animais alimentam os homens. De São Paulo, do Brasil, alimentam a humanidade hoje, porque nós estamos presentes em praticamente todo o Brasil. Nós encerramos, doutora Renata, no outro bloco, falando da questão de carne fraca, suspensão. Como é que você está sentindo esses problemas recentes que a pecuária brasileira está enfrentando, particularmente na questão de sanidade e exportação? É sério, né? A gente tem que trabalhar muito em cima disso. Esse embargo nos pegou de surpresa, né? Esse embargo da carne fresca. A carne fraca a gente já tinha superado.
a pecuária sofreu bastante, mas a gente achou que já tivesse superado. O Brasil já é livre em aftosa e o que eles pegaram foram algumas cepas de bactérias de aftosa por causa da vacina. E por causa da vacina, que são os abscessos que formam quando é mal aplicada a vacina ou quando a agulha está suja. Então, a gente precisa fazer um pouquinho mais de transferência de tecnologia, de trabalhar um pouquinho mais com o produtor para que a gente não consiga, para que a gente consiga superar essas falhas. O Ministério da Agricultura tem trabalhado arduamente para que a gente se torne um país livre de vacinação. Eu acho que é esse o grande caminho. Olha, essas informações da doutora Renata, eu acho muito importante nós repetirmos ela ou frisarmos ela. Primeiro, nós não temos nenhum problema estrutural. Estrutural é quando uma coisa que vai acontecer sempre e tem uma causa mais profunda. A nossa carne é uma carne sadia, é uma carne, inclusive, muito diferenciada em relação ao restante do mundo. A maioria do nosso boi é a pasto. É diferente de gado confinado, que tem outras características. Segundo, essa suspensão feita pelos Estados Unidos é de carne fresca, ou seja, aquela carne que não é congelada, é uma carne de consumo rápido, tá certo? Para você ter uma ideia, o ano passado, só para os Estados Unidos, se exportaram 18 bilhões de dólares e essa exportação de carne fresca significa 48 milhões de dólares. Portanto, é uma parte muito pequena disso, mas recomendam cuidados. Quais foram os problemas que surgiram? Descreveu muito bem a doutora Renata aqui. É porque na hora de aplicar a vacina, igual quando a pessoa, nós antigamente fazíamos aquele cortinho para ter a vacina, tá certo? E de vez em quando inflamava, tá certo? Então aquilo lá deixou na carne uma marca, mas não é uma carne que tenha problema de consumo, tá certo? Mas deixou aquela sequela. Pode, precisa e deve ser melhorado. Mas nós temos uma indústria importante, que é a indústria de carne, e tudo indica que o Brasil vai ter cada vez um papel mais importante, porque a Europa não consegue ampliar mais a sua produção, os próprios Estados Unidos também tem um limite de produção, esse aumento poderá se fazer aqui no Brasil, né, Renata? O que é a pecuária do futuro? Eu sei que outro dia você fez uma palestra sobre isso, que causou muita repercussão. Fale alguns pontos que, no seu entender, possam significar esse aumento de produtividade, garantir qualidade para o futuro da pecuária. A gente tem trabalhado com isso, nós, juntamente com a Sociedade Rural Brasileira e alguns outros atores da cadeia, nós estamos discutindo a pecuária do futuro. Nós enxergamos que a pecuária do futuro, primeiro, ela tem que ser eficiente e com baixa emissão de carbono. É a pecuária sustentável que a gente fala. O Brasil, ele tem um papel importantíssimo nesse aumento da produtividade. Hoje a gente tem perto de 218 milhões de cabeças em 200 milhões de hectares de pastagens. E dessas pastagens, a gente tem 70% degradada ou em processo de degradação. Então, nós temos que trabalhar com a melhoria da qualidade da pastagem para que a gente consiga aumentar a produtividade animal. Então, aumentar arrobas produzidas por hectare. A gente acredita que num curto espaço de tempo nós conseguiremos diminuir até as áreas de pastagem. A hora que a gente fizer o uso das tecnologias que já estão disponíveis, porque nós temos tecnologias disponíveis, a hora que a gente fizer uso dessas tecnologias disponíveis, a gente vai ver que a gente não precisa desse tanto de área para produzir uma quantidade até superior do que o que a gente produz hoje. Esse dado também é um dado que merece ser frisado aí, abordado pela doutora Renata. Hoje nós temos uma cabeça de gado para 1 hectare, para 10 mil metros quadrados. E nós poderíamos fazer esse número mudar muito rapidamente, né, Renata? A gente tem dados de produtores que trabalham com 40 cabeças de animal 40? Por hectare. E super tecnificado. O que a gente quer chegar? 4, 5.
o AS por hectare. É esse o que a gente quer chegar lá na frente. A Nós pessoa que está nos ouvindo arregala os olhos porque sabe que no local onde 1 por hectare se produz, se nós mudarmos, não para os 40, que aí seria quase que um sonho, vamos persegui-lo, mas imediatamente para 4, isso tem um desdobramento imediato, uma queda brutal de preço. Ou seja, aquilo que você hoje consegue fazer com o espaço, com o mesmo espaço você teria um rendimento 4 vezes superior. Isso, imagine o impacto para alimentação, tá certo? De qualidade, o impacto do ponto de vista da economia. E tem uma outra expressão que a doutora Renata usou também que eu queria comentar. Baixa emissão de carbono, ou ela se referiu a metano. O que é isso? Nós estamos vivendo um momento de mudança do clima. Toda a atividade humana fez com que a temperatura do planeta aumentasse. Nós precisamos cuidar, porque nós já estamos vendo as consequências disso. Degelo no polos, nós estamos vendo a incidência de fenômenos climáticos muito mais agudos, seca no momento, outra hora grandes inundações. O clima parece uma biruta meio louca aí nessas questões. E nós precisamos diminuir o que de carbono se emite. E a doutora Renata diz que a pecuária do futuro, ela será mais produtiva, ela será mais sustentável, ou seja, com menor emissão. Que tipo de ações bem concretas, nós estamos quase no final já, Renata, mas que ações que você acha que podem fazer com que essa emissão seja melhor, a nossa pecuária mais sustentável? Primeiro, a gente usar animais melhorados geneticamente, o que a gente já falou ao longo do nosso bate-papo. Fazer uso de tecnologias para melhoria da qualidade de pastagem e ainda fazer uso do componente arbóreo dentro das pastagens. Por que a gente fala isso? Porque existe um sequestro de carbono do que está no ar por essas árvores e pela pastagem. E aí, quando a gente pensa no balanço total, quanto que o animal emitiu e quanto foi sequestrado por essas árvores, a gente tem um balanço negativo. A árvore está sequestrando mais do que os animais estão emitindo. Para um animal, a gente precisa de 30 árvores no sistema. Então, hoje a gente tem uma unidade animal por hectare, 30 árvores dentro de 10 mil metros quadrados é muito pouco. Então, a gente precisa começar a fazer uso do que a gente chama de sistemas integrados. Dentro dessa ideia dos sistemas integrados, há um novo conceito. Ele vai revolucionar o novo desafio da produção agropecuária, que é a integração lavoura-pecuária, floresta. A doutora Renata, como dirigente do IZ, me trouxe essa ideia. Eu, como secretário, tinha a responsabilidade de analisar e tomar uma decisão. E a análise foi positiva, a decisão positiva, e em Ribeirão Preto, lá onde se realiza a AgriShow, ao lado daquele espaço. Eu autorizei, a doutora Renata está fazendo se tornar realidade, 40 hectares, vão ser uma amostra permanente, que vai existir o ano todo, dessas modalidades de integração lavoura, pecuária, floresta. Mais um exemplo que nós queremos partilhar com todos vocês. Muito obrigado por nos acompanhar em mais um Papo com o Jardim e até a semana que vem.